Obrigado. Estar em Curitiba não é um sonho de muita gente, mas era um sonho meu. Obrigado pelo convite. Tá quase na hora do almoço, você tem que ser cuidadoso, tem gente que vai falar depois de mim. Pai, você falou um monte de coisa, todo mundo falou um monte de coisa. Uma coisa importante, anotei aqui, a ausência da evidência não significa evidência da ausência. O Luiz Correia fala medicina baseada em evidência, e as pessoas estão distorcendo a realidade, né? Quer dizer, você precisa ter dados reais para poder trabalhar. E mostra claramente que a mudança dos paradigmas, um ponto fora da curva, muda tudo. Alguém irrequieto resolveu mudar. E, a partir daí, a história é reescrita. E a medicina está passando por uma fase muito complicada. E, quando eu falo medicina, eu vou me ater, basicamente, à atividade do médico, não deixando de lado a importância de vários outros profissionais que são fundamentais para esse time funcionar. Está sendo questionado em todo o mundo. Existe uma tristeza crônica de médicos, na Inglaterra, em vários lugares. Então, está havendo alguma coisa. Por quê? Porque a medicina, em algum momento, ela virou uma commodity, virou um grande negócio. A medicina do Brasil é em torno de 9% do produto interno bruto, petróleo 10 ponto qualquer coisa. Nos Estados Unidos, 17% do produto interno bruto. E não significa que os Estados Unidos têm um modelo ideal de medicina. Tem algumas áreas, por exemplo, a parte do médico de família que trabalha no hospital, médico de família que trabalha no hospital. Para mim, é a definição de hospitalista. É aquele médico velho que trabalha no hospital, ponto. Qualquer que seja a especialidade dele. Eu sou cirurgião de câncer, enfim, eu opero, sou um marceneiro, né? Sou um cara que bota prego, parafuso, essas coisas todas. E a gente brinca que o cirurgião tem pouco neurônio, mas é extremamente efetivo. O clínico tem muito neurônio e acaba se enrolando. Enfim, o ortopedista não tem neurônio, e aí vai por assim por dizer. Enfim, mas claramente não é à toa que as pessoas escolhem trabalhar na área de saúde. Não é à toa que as pessoas se dedicam a uma área da área de saúde. Neurologista infantil. É duro. Muito duro. Então, são pessoas extremamente importantes. Médico legista. E aí eu faço uma homenagem fantástica à figura chamada do técnico de enfermagem, que representa 80% da mão de obra e é um ser absolutamente negligenciado pelo sistema. Não recebe treinamento continuado, mas ele está muito mais ao lado do paciente que, eventualmente, a gente. Isso é uma questão que, em algum momento, a gente tem que se preocupar. Porque, quando a gente diz que não tem mão de obra qualificada, porque a gente não qualifica essa mão de obra, nem oferece oportunidade para essas pessoas. Daí porque eu trabalho com a polícia, que é outra coisa que as pessoas criticam. Quantos de vocês gostariam que o filho de vocês fosse policial militar? Quantos gostariam que fosse engenheiro, advogados, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, policial militar? Não muitos. Por quê? Porque é perigoso, ganha mal. Então, como é que a gente pode dizer que a polícia não presta? Dê seu filho para a polícia, é um desafio. E, nesse trabalho, a aviação, fiquei 17 anos na Força Aérea, e estou, desde 2008, diretamente lidando com o Comando de Operações Especiais, eu consegui entender o que você mostrou naquele slide, aquela bolinha fora do jogo da velha, um ponto fora da caixa, que eu acho que, na verdade, nenhum sistema consegue enxergar bem quando ele olha para si mesmo. Eu procurei a polícia e hoje a polícia me procura. Então, a gente troca experiências. Foi falado muito aqui sobre terminalidade. Eu sou oncologista, e alguns pacientes que hoje a gente salva, lá atrás, seriam considerados
sem nenhuma possibilidade terapêutica. A gente tem que tomar muito cuidado nessa decisão. Tá? Principalmente para mim, que tive câncer há 5 anos. Então, a vida para mim é diferente. Aí vem a questão do contexto. Eu estou com uma senhora com câncer de via biliar, que o filho se forma daqui a 37 dias. E ela está mal. Ela vai ficar no CTI e eu vou tratá-la. Porque eu acho que esse filho merece. Isso ela quer. Se você perguntar se eu estou certo, eu sei que eu estou errado. Antes de ser médico, eu sou um ser humano. Então, essa dimensão de humanidade, eu vi, foi hoje, ontem, alguém me falou o seguinte: humanizar a medicina seria vegetalizar a botânica? A gente está falando em humanizar a medicina. Caramba! A gente não é humano? Isso é a falha completa do sistema. Isso é uma reflexão que a gente tem que ter. Tá? Tecnologia. Tecnologia é fantástico, mas tem 2 coisas que eu tenho um pouco de dificuldade, com prontuário eletrônico e prescrição eletrônica. Eu tive uma paciente, ontem, que eu conversei com o clínico dela, ela, no mesmo dia, teve 11 prescrições eletrônicas dentro de uma terapia intensiva, porque, para mudar cada item, tem uma ginástica, e 3 vezes, quase, ela foi medicada equivocadamente, pela dificuldade de nós lidarmos com aquela tecnologia. MV, TASI, qualquer coisa que seja, a necessidade da gente refletir claramente da interação homem-máquina. Ah, mas na aviação vocês conseguem coisa... Mais ou menos. O Airbus não é simples pilotar. Aquele Airbus que caiu no meio do Atlântico, em parte, foi excesso de tecnologia. E, muitas vezes, a gente fica preso no monitor quando, eventualmente, está havendo um mau contato. Quando um alarme toca no CTI, a única certeza que a gente tem é que o alarme tocou. Só isso. O significado disso é outro. Eu preciso da presença do ser humano. Relação causa-raiz, também foi falado, raiz única é cenoura. Ponto. O Lucas falou muito bem, né? Eu nem sei o termo que ele usou, que eu nem me lembrava. Né? Pois é. Outra coisa importante, e eu acho que é uma característica nossa, em 2008, eu fiz o Safety, no Rio de Janeiro. Por que eu fiz o congresso? Porque minha irmã morreu. Morreu no 8º dia de pós-operatório, de uma cirurgia eletiva. A dor foi muito intensa. E eu tenho absoluta certeza que a morte dela poderia ter sido evitada. Tentaram fazer a mais. Morreu porque era minha irmã. E alguém queria fazer mais para a irmã de um cirurgião conhecido, etc. Tal. Sobrou acelerador, faltou freio. E aí esse processo começa. Isso é que leva muita gente a sair do armário. A segurança do paciente só entrou na discussão, primeiro, porque a conta ficou muito cara para ser paga. Segundo, 99,9% das pessoas envolvidas tiveram problemas pessoais com o sistema. O progresso da pesquisa da infecção por HIV começou a andar do momento. Primeiro, pessoas começaram a entender que grupo de risco não é uma coisa simples. E, segundo, se viu perspectiva de ganho no tratamento. Hoje, tratar HIV é um bom business. Como existem inúmeras doenças negligenciadas, tuberculose, lepra, etc., etc., que não são abordadas. A oncologia é um excepcional negócio. Tem tratamento hoje que é 30 mil. O Maptera, que eu tomei, tinha CD20 positivo, era 8 mil a dose. Só um bom negócio. Acho que o meu tratamento deve custar uns 300 mil reais. Bom, não sou ruim. Se eu tivesse um câncer de esôfago ou tuberculose, seria mais barato e não estaria aqui. Então, essas coisas todas que vai e vem, porque o benefício que eu tive foi pesquisa no passado. Então,
não é muito simples a gente tentar, nesse cenário, arrumar um remédio para uma doença que tem 1000 facetas. Tá? Acreditação hospitalar, ótima ferramenta, distorcida. As pessoas estão atrás do papel, não estão atrás do que aquilo representa. Prontuário eletrônico para faturamento, não é para segurança. Então, são hipocrisias que ocorrem e, I'm sorry, eu preciso do ser humano. E, para pensar em ser humano, não teve como eu pensar na aviação. E, mais do que nunca, eu pensei na polícia. Diferente da aviação, que tiver muito mau tempo, aqui tem problema desse aeroporto aqui. Curitiba é sabido que o teto, às vezes, impede a decolagem, né? A gente não decola. Polícia decola com qualquer tempo. Medicina decola com qualquer tempo. Então, quando a gente olha fora da caixa e tenta copiar e colar, não funciona. A gente tem que adaptar. E, quando a gente pensa em medicina, a gente está falando de medicina basicamente hospitalar, por que existe o hospital? Porque esse paciente não pode ser tratado em casa. Então, a primeira coisa, toda vez que eu puder tratar o paciente em casa, eu tiro ele do hospital. A gente tem que deshospitalizar pacientes. É óbvio. Segundo, para que a gente trata pacientes no hospital? Porque, dentro do hospital, eu posso agregar mais inteligência, mais tecnologia e posso ter melhor resultado. Se eu começo a ter mau resultado no meu hospital, mortalidade, reinternação, eu não estou fazendo o meu trabalho direito. Se eu fosse uma fábrica, eu quebrava. Ah, fábrica. Fábrica, eu tenho equipamentos, ok. Equipamento a gente compra, mas a gente tem que treinar as pessoas a usarem o equipamento. Interação homem-mágica não é fácil. Bomba de fusão. Tem hospitais que têm 4, 5 modelos diferentes. Não é uma tarefa simples. A gente tem dificuldade. Tá? E pessoas. Quando a gente fala em pessoas, é interessante, eu conheci o Guilherme num embate por telefone, quando a gente estava montando o Safety 2, eu acho, né? Foi em 2009, e eu já conhecia um pouquinho do hospitalista, mas eu não conhecia o Guilherme. Não, o Guilherme é super amigo. O Guilherme, em 2014, foi o último Safety, nós tivemos 5 americanos, né? E tudo obra de Guilherme, entendeu? E é interessante, as pessoas vêm de graça. De graça. É bacana isso, que é coisa bacana. Isso é que é o melhor de todos. Quer dizer, existe gente boa, existe gente bacana, e a gente consegue integrar. Então, quando a gente pensou em pensar fora da caixa, pessoas, etc., 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 a figura do sujeito que trabalha todo dia no hospital me chamou muita atenção. Eu acho que esse é um tremendo de modelo. E o que acontece hoje na maioria dos hospitais? Vamos começar por médicos. O cara dá um plantão 24 horas, não volta mais, não sabe o que aconteceu. Eu trabalhei muitos anos em trauma, então a gente tinha 8 serviços de cirurgia, 1 por semana e mais a rotina. Então, aquele paciente com peritonite, que precisava ser reoperado 4, 5 vezes, era reoperado por 4 ou 5 cirurgiões diferentes. Está errado. Falta de compromisso. Imagina você numa fábrica em que eu tenho pessoas que não terminam o seu trabalho. Fazer um carro, eu posso compartimentalizar a feitura de um carro, mas cuidar de uma pessoa, eu não posso compartimentalizar de tal maneira. Eu faço essa pergunta sempre aos meus pacientes. Você pode me dizer o nome da sua enfermeira? Eles não sabem. Não sabem. Sabem o nome da copeira. Interessante, né? O técnico de enfermagem que fica com o paciente, ele fica um dia, ele vai voltar 2 dias e meio depois, mas ele não fica com aquele mesmo paciente, porque a escala diz que ele não pode ficar. Então, como é que eu posso ter
o tratamento adequado. Tem aquele médico que passa de manhã cedinho, faz uma prescrição e só vai ver no dia seguinte. Não funciona da mesma maneira. Então, a gente tem que redesenhar isso. Eu vi aqui, enfim, o Breno é o único que trabalha realmente no hospital privado. Eu estou aposentado, enfim, hoje, basicamente, eu trabalho em hospitais privados. Então, a gente tem um verdadeiro apartheid da medicina privada, da medicina pública, e um misto, que são as OS, que, de vez em quando, acaba o contrato e há uma renovação. Então, um modelo que veio para solucionar, e tem algumas experiências muito positivas, a gente viu aqui, se vencer o contrato, vai entrar outro OS, vai mudar todo o modelo. Então, o modelo nosso tem que ser modificado, claramente, não tem a menor dúvida. Mas, enquanto isso não acontece, a gente tem que se preparar. Eu não vou resolver problema político de nada. Então, a proposta nossa, eu conheci o Felipe Keller, que hoje é tenente-coronel, e a gente começou a trabalhar com o CRM, Cockpit Resource Management, que é uma ferramenta desenvolvida na aviação para treinar pessoas em quê? Conversarem, relação pessoal, discutir conflitos, assimetria de conhecimento, para nivelar o conhecimento, assimetria de poder, foco na missão e não foco nas pessoas, deixar de lado problemas pessoais, tomada de decisão. E a gente usou o termo cultura justa no final. Hoje a gente traz cultura justa para o começo, para definir o que é erro e o que é violação. Erro é fruto do julgamento. Violação, eu sei que era errado e eu fiz. Violação é igual a pauleira, sem discussão. Se eu não puno o profissional que tem violação, está violando, eu estou punindo todos os outros profissionais que estão seguindo a regra. Ponto. Eu estou sendo injusto. Aí alguém de fora vai regulamentar isso. Aí as pessoas ficam com medo da judicialização e pegam um paciente morrendo, levam para o CTI, para não ser processado por omissão de socorro. Se hoje, no Rio de Janeiro, eu acredito, talvez metade dos pacientes hoje em terapia intensiva são pacientes acima de 70 anos de idade, a imensa maioria em respirador, e a imensa maioria não vai viver mais do que 6 meses, mesmo que tenha alta. Que são pacientes, a meu ver, que não têm viabilidade. Um paciente que pode custar 10, 15 mil reais por dia, que alguém vai pagar essa conta, e com esse dinheiro vai deixar de atender outras pessoas que têm mais chance. Não é escolha de Sofia. É realmente você fazer uma consciência do que você está fazendo como profissional de saúde. Tá? Então, o CRM, o que aconteceu com a aviação? Em 1977, houve um desastre aéreo terrível na ilha de Tenerife, 2 aviões se chocaram no solo. De um lado era o comandante-chefe da KLM, super experiente, do outro lado, um piloto da Panam, nevoeiro, cruzando pista única, se chocaram. Erro de comunicação, enfim. E aí, tem algumas erradas, tem caixa preta desde 56, aí começaram a entender fator humano. Claro, tem um homem, não tinha um macaco, né? Então, o cara erra, enfim. E aí começa a estudar, psicólogos entram no sistema, Emmerich, é um grande psicólogo da Universidade de Austin, no Texas, começa a estudar. Em 82, a Delta Airlines faz o primeiro CRM, que era cockpit de cabine. Depois evoluiu para crew, depois evoluiu para company. Quer dizer, significa que a gente está falando de equipe. A comissária de bordo, o cara da pista, o cara da torre, todos são importantes. Porque o foco é para que a missão seja cumprida adequadamente. Em 82 começa, e, a partir de 1990, todas as companhias aéreas do Ocidente têm esse treinamento. O Brasil entra em 90, a Varig e Força Aérea Brasileira, e toda a companhia aérea tem que ter esse treinamento, pelo menos a cada 2 anos, para quem voa. O que é isso? Sala de aula. O primeiro treinamento, em geral, é o mais longo, demora pelo menos 2 dias. Quem é instrutor de CRM na aviação
É um curso que demora 2 meses, tá? É muito longo, você aprende, primeiro, didática, aprende coisas de cognição, muita coisa de psicologia, processo decisório, todas aquelas coisas que você falou são exatamente isso, a percepção, porque o acidente aéreo, quando você investiga, você quer investigar como aquilo aconteceu e por quê, e não quem foi o foco de quem errou. Porque a pessoa pode ter errado, mas se eu tenho um time, o cara assim, ele cria uma barreira ativa. Por isso que o modelo do James Reason, do queijo suíço, é um modelo que ajuda, mas não resolve a questão. Porque os sistemas não são lineares, não é um efeito dominó. O efeito dominó é no finalzinho do acidente. São vários estratos, várias linhas do tempo que podem ou não se comunicar em momentos diferentes. Para que haja o acidente, todos os elementos têm que estar presentes. Se eu tirar um elemento, eu não tenho acidente. Aí, quando a gente usa, por exemplo, modelo de FEMEA, essas coisas todas da indústria, são muito importantes, percepção de risco, gerenciamento de risco, quando você faz aquela matriz que o Lucas mostrou muito bem, não se aplica bem à medicina. Porque aquilo é uma pecinha pequena, e a aviação também não se preocupa com isso. A gente quer entender como é que foi a inter-relação dessas coisas. Então, eu preciso treinar muito bem o pessoal para que, diante da incerteza, eu possa tomar a decisão menos ruim. E o conceito é, a gente treina sobre fatos que a gente conhece. Bem, ok, a TLS, a CLS, tudo está fácil, isso não há o que discutir, e tem que ser treinado. Agora, como é que eu crio um modelo mental diante da incerteza para que eu possa ser parado num ato médico pela técnica de enfermagem? Assim, para, doutor Guarischi, e obedeço ela. Eu tenho que fazer parte do time dela, mas eu não sei o nome dela. Mês passado eu não estava olhando no meu hospital. Então, como é que a gente resolve essa questão? A proposta que a gente tem feito, a gente está com mais de 1.600 pessoas treinadas já, não tenho nenhuma métrica, se vocês perguntarem, então prove que a sua hipótese é válida. Não tenho como provar. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, a percepção, e a gente andou pelo Brasil, a gente já está em vários lugares andando, a gente percebe que o pessoal gosta, entende. Sala de aula, 7 horas de treinamento, intervalo para almoço, discute comunicação, relação interpessoal, processo decisório, aulas muito curtas, muitos desenho animado, comerciais, para enxergar fora da caixa, e exercícios. Logicamente, eu tenho que entender qual é a cultura. GERO, que eu chamo, Gerenciamento de Recursos Humanos de Saúde, ou CRM de Saúde, qualquer nome que esteja. O Einstein fez uma plataforma semelhante, tá? E o pessoal da terapia intensiva também. Tá? A gente tem um modelo diferente, a gente acha que tem que ser exatamente que nem a aviação, cuspe-giz, porque isso tem que ser o mais barato possível, tem que abranger o maior número de pessoas, dá para botar 40, 50 pessoas numa sala de aula para fazer 6, 7 grupos interagindo, discutindo casos. Obrigatoriamente tem que ser multiprofissional, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, que ele é esquecido. E esse profissional, ele sabe coisas que muitas vezes a gente não sabe, ele é esquecido. Administradores, o cara que compra material, às vezes ele não sabe qual o impacto dele, o cara da internação. E você monta um modelo conforme você tem, em termos de qual é a sua preocupação que você tem. Tá? E isso foi muito interessante, porque a gente está fazendo isso agora com a polícia. E há de entender que na polícia não é simples você discutir erro, porque a judicialização é em 200% dos casos. Tá? E está funcionando. Tá? A gente começou a fazer em 2 dias. O sistema não aceitou. Ficou muito pesado. A gente está fazendo um modelo de 1 dia. Tá? Eu acredito que a simulação realística é outro modelo extremamente importante para treinar time. Tá? Tem que ter um manequim,
que pode custar caro, pode custar 300 mil, mas você pode usar mais barato. Fundamental é filmar. Filmar e apagar a fita, porque, eventualmente, essa fita, usada de maneira inadequada, constrange as pessoas. Para quê? Para, depois do exercício, fazer o debriefing. No CRM, nós não fazemos isso, mas na simulação realística, isso eu acho que é muito importante. Outra coisa é how to break bad news, como dar más notícias. Isso é outra coisa importante que tem que ser feito com atores. Não pode ser feito com um acadêmico de medicina ou com um fulano de tal, com a vizinha da esquina que vai... Não. Paguem a um ator. Eu fui casado com uma atriz, eu defendo os atores. Tá? Então, eles são baratos e são extremamente competentes. Então, você pode treinar modelos para mostrar, por exemplo, um paciente com morte cerebral, 15 anos, TCE, eu preciso do teu fígado, do teu coração, tem um sujeito lá precisando. Como é que você fala isso? Você pega o mais antigo, que já fez uma vez, leva o mais novo, mostra para ele como é que é, daqui, no próximo caso, é ele que está fazendo. Não pode ser assim, porque tem pessoas que não têm perfil para trabalhar nesse tipo de área. Então, uma coisa importante que a simulação realística também permite é você mostrar pessoas com capacitações que você, às vezes, não percebe. Uma coisa que a gente viu em alguns momentos também, isso basicamente no CRM, no Geros, é que a gente consegue diagnosticar perfis. Eu tive uma experiência no hospital do Guilherme, lá em Porto Alegre, muito interessante, com algumas lideranças extremamente impositivas. Isso fica muito claro. Aparece, ela quer dominar a cena, ela quer fazer um curso paralelo. Isso, depois, no debrief com os organizadores, isso é tratado da maneira mais adequada possível. Eu procurei falar em 25 minutos aqui, tá? E eu acho que valeria a pena responder uma ou outra pergunta, eu acho que talvez fosse ser mais útil. Em resumo da história, eu acho que a gente tem que treinar o time. O sistema de saúde não vai mudar agora. Nós vamos continuar trabalhando nele. Vamos precisar do sistema para nós. Então, a gente tem que ser esperto, né? E a gente tem que treinar bastante. Tem que abrir o coração. Esqueci de uma coisa fundamental, o perdão. Existe o perdão. Se eu dou a possibilidade do perdão, as pessoas podem chegar para você e dizer assim, olha, e vamos falar agora sobre como é que a gente lida com o erro, o que a gente faz com o erro, a gente diz assim, eu errei assim. E o melhor modelo que a gente conhece é do AA. As pessoas que estão em remissão do alcoolismo, essas são as melhores instrutoras para tirar as pessoas que ainda estão com esse problema. Então, se eu pego um profissional, de alguma maneira, cometeu um equívoco desastroso, e ele me ensina como é que ele conseguiu fazer aquilo, que na minha cabeça não faz o menor sentido, eu vou perceber que talvez o desenho no meu sistema esteja inadequado, e eu posso implementar coisas que, por acaso, os near miss, que ficaram escondidos, que as pessoas não comunicam, têm medo da retaliação, e elas ficam aflorando. Tá? Pergunta, gente? Muito obrigada, professor.